E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver o exercício que eu deixei aberto no último vídeo. Na verdade, são uma série de exercícios, né? Mas todos eles são bem rápidos. Então, a primeira questão a gente tem um campo, tá? Esse campo é um campo não conservativo, ele é dado por menos yx. E a primeira coisa é calcular uma integral de linha, né? Ao longo de um caminho que vai de 0, 0 até 1. Mas primeiro ele segue no eixo horizontal x, até 1, 0. Então ele sobe até o ponto 1. Então vamos lá. É, Vamos lá, calcular o exercício 1. Primeiro, né, então, para calcular a integral, né, de linha de FDR, a gente precisa quebrar ela em dois pedaços, né? Duas curvas. A gente vai adicionar as integrais de linhas de cada pedaço. Primeiro pedaço, a gente vai tomar y fixo, né? E y é igual a zero. Então, primeira curva, y é igual a zero. E a consequência é que dy é igual a zero. E quem varia é x, né? E x ele vai variar de 0 a 1. 0 a 1. Então, vamos lá. A integral vai ser a integral com x igual a zero até x igual a 1 de f dr. Isso vai dar uma integral de x igual a zero até x igual a 1 de menos y dx mais x dy. Portanto, isso a gente vai ter integral de 0 a 1 de 0 dx e isso dá zero. Tá? Segunda parte, segunda curva, então, agora é a parte quando a gente só caminha na direção vertical. Então aqui a gente vai fixar x igual a 1, portanto dx é zero e y vai variar de 0 a 1. Então a nova integral é a integral de y variando de 0 a 1 de f dr. E isso vai dar integral y a 1 de menos y dx mais x dy. Mais x é 1, né? Então, mais 1 dy. Isso dá 1. Tá? Então, aqui a gente conclui, né, que a integral sobre o caminho, né, é, é 1. No segundo exercício, ele pede para a gente agora primeiro caminhar na vertical e depois na horizontal. Então, é, então, de novo, a gente vai ter que dividir, né, em duas partes. Primeira parte, a gente vai tomar C1, primeiro caminho, x igual a zero. Então, dx é igual a zero. Deve ser dois pontos, né? E y varia 0 a 1. Então, a nossa integral vai ser zero. Segunda curva é a curva horizontal. Então, C2, a gente vai ter, né, integral, vai tomar y igual a 1 e x varia de 0 a 1. Portanto, a integral vai ser a integral de x igual a 0 até x igual a 1 de menos y dx menos 1 dx mais... então dy é zero, né? Zero. Mais x dy. Isso vai dar, né? Menos x, calculada de 0 a 1,
vai dar menos 1. Então, aqui, a integral caminho é igual a menos 1. A terceira pergunta, né? Ele quer saber se a gente espera que as respostas das duas questões sejam iguais. E por quê, né? Se a f fosse conservativa, o valor da integral de linha começando de 0 a 0 e terminando em 1 em 1 seria independente do caminho. A gente sabe, né, que f é não conservativa. Eu disse isso. Então, a gente não espera que as integrais ao longo de diferentes caminhos tenham o mesmo valor. Pode acontecer? Pode. Mas isso não é geral, tá? Isso não é geral, não acontece em todos os caminhos que a gente escolher. Então, como ela não é conservativa, a gente realmente espera que os caminhos sejam que os valores sejam diferentes, né? A quarta, ele pede para calcular a integral de linha de f ao longo do caminho que varre no sentido anti-horário do círculo unitário. Então, aqui a gente precisa fazer uma parametrização. Então, aqui a gente vai parametrizar C como x igual a cosseno t, cosseno θ, y igual a seno θ, e θ varia de 0 a, como está no sentido anti-horário, de 0 a 2π. Né? Aqui, né, então, portanto, dx menos seno θ dθ, e dy igual a cosseno θ dθ. Tá? Então, a integral caminho f dr é igual à integral saindo de θ igual a 0 até θ igual a 2π, né? De menos seno de θ dθ dx mais cosseno θ dy. E aí a gente substitui, né? O que é dt? A gente vai ter a integral de 0 até 2π de seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ dθ. Isso dá 2π. Tá? E aí, a quinta pergunta, né? A pergunta diz se a gente espera, né, que a resposta da questão anterior seja zero. O campo vetorial ele não é conservativo. Então, a integral de linha ao longo de um circuito fechado, ele não precisa ser zero. Tá? Exemplo. Tá? A gente espera que ele não seja zero. Pode ser que ele seja? Pode. Mas, de novo, depende do circuito. Não é geral. Então, a gente espera que não seja zero. Tá bom? Depois ele dá, né, uma função, campo vetorial, né, esse campo vetorial aqui, e ele pede para a gente calcular a integral de linha ao longo do caminho, né, que vai de 0, 0 até 1, primeiro andando no eixo x e depois andando no eixo y. E a gente faz exatamente aquilo que a gente fez no exercício 1. Né? A gente quebra ele em duas partes do problema, né? Então, aqui vai ter que a integral de linha sobre C de f dr vai ser integral de linha x indo de 0 até 1 de 0 dx mais x dy mais a integral de linha, integral simples, né, agora, né, com y indo de 0 até 1 de 0 dx mais 1 dy. Isso dá 1, né? O que mais? Na segunda, ele pede, na questão 7, R6. Na 7, ele pede para a gente calcular a integral de linha também ao longo do mesmo caminho, mas agora primeiro na vertical, depois na horizontal. Então,
Então, usando de novo o mesmo tipo de procedimento, né? A gente vai ter aqui a integral C, e f dr, é igual a integral y indo de 0 até 1, 0 dx mais 0 dy, mais a integral com x variando de 0 até 1, de 0 dx mais y, x dy, né? E isso é igual a 0. Na 8, ele pede para a gente calcular essa mesma integral, né? Só que ao longo de um segmento de reta de 0,0 até 1. Então aqui a gente faz a parametrização, né? Então, parametrização da curva é x igual a y, que é igual a t, e o t varia, né, de 0 até 1. Então, aqui, a integral vai ser a integral de 0 de t indo de 0 a 1, de 0 dt, mais t dt. Isso dá t quadrado sobre 2, avaliado, né, com t igual a 0 até t igual a 1. Então, isso dá meio. E aí, a última pergunta, né? Ele quer saber se o campo vetorial é conservativo e como a gente sabe disso. Bom, o campo vetorial F, ele não é conservativo, né? Ele não é conservativo porque se ele fosse, né, as integrais de linha nos problemas 6, 7 e 8, elas seriam independentes do caminho, né? Então elas teriam que dar o mesmo resultado, independente dos caminhos, só ia depender só dos pontos finais de C. E não foi o que aconteceu, a gente teve resultados diferentes. Ok? Bom, era isso por hoje. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre campos gradientes. Ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.